Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um momento que nós temos aqui de dar continuidade no nosso projeto de buscar primeiro, baseado aí no versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala a respeito que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas ou as demais coisas nos serão acrescentadas. E hoje eu trago o seguinte tema. O tema que fala a respeito de permanecer, ou seja, permaneça. O qual, o nosso texto básico, ele encontra-se em João, capítulo 15, versículo 5. Um trecho muito conhecido que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou trazer uma reflexão para os próximos dias, de forma um pouco diferente, hoje com uma didática diferente, não eu só falando para vocês, mas mostrando aqui para vocês esses tópicos. E o primeiro tópico fala a respeito, nem toda correria produz fruto. Então, nós temos falado muito sobre a questão de estarmos também nos engajando na obra do Senhor, no trabalho, a importância de estarmos nos dedicando, de estarmos nos entregando, buscando o reino de Deus, mas existe uma diferença, e dado até algumas coisas que nós falamos na escola dominical e algumas conversas aí, existe uma diferença muito grande que eu queria enfatizar para vocês, entre estar ocupado e estar conectado com Deus. Então, quando a gente fala da conexão, uma palavra muito dita hoje em dia, eu trago aqui para vocês uma palavra que normalmente, quando eu tenho a oportunidade de estar falando com vocês, nós frisamos muito, que é com relação a relacionamento com Deus, tá? Então esse é o primeiro ponto para a gente poder estar refletindo como que a gente está vendo, porque às vezes a gente está numa correria, acho que está se ocupando com muita coisa, às vezes até da igreja, mas nós estamos conectados com Deus. Um outro ponto é o seguinte: fruto verdadeiro nasce da permanência. Então nós temos um ponto muito importante. Jesus, ele não disse, isso que eu quis trazer aqui para vocês, tentem produzir. Não. Ele fala o quê? Permaneçam. Permaneçam em mim. Eu já vi várias pessoas, já falei a respeito disso também, em particular com algumas, de pessoas que cansam da igreja. Às vezes porque buscam a perfeição no pastor, nos líderes, nos irmãos, e não vão encontrar. Somos falhos, temos as nossas dificuldades, mas a perfeição está em Cristo, somente nele. E várias pessoas, porque eu não vou lá naquela igreja, vou deixar de ir por causa disso, por causa daquilo, né? Acho que fica buscando isso em homens, nos homens, na igreja, e nós não vamos encontrar, porque essa perfeição nós encontraremos em Jesus, e por isso a importância de sempre permanecer em Cristo e fazer parte do corpo de Cristo e fazer parte da igreja. Terceiro, quem se afasta da fonte perde a força aos poucos. Então, isso também é muito traiçoeiro, porque a pessoa vai, não, eu tô bem, tô fazendo meu devocional, tô estudando, tô orando, porque essa desconexão, essa não permanência, ela vai minando você, vai tirando as suas forças, fazendo você perder suas forças aos poucos. A vida espiritual, ela seca quando a conexão com Cristo vira apenas ocasional. Então, ocasionalmente eu vou na igreja, ocasionalmente eu participo na igreja, e por aí vai. Então, também é uma reflexão muito importante. Temos os nossos afazeres, temos as nossas rotinas, mas é muito importante a nossa permanência. Permanecer é constância e não emoção. Já também o Anísio, ele fala muito a respeito disso nas oportunidades que ele tem de estudo, lógico, cada qual com a sua temática ali, mas
da emoção de muitas pessoas, daquelas pessoas que vêm, daquelas pessoas que vão para o ministério e querem fazer tudo e tudo mais. A gente tem que ter um pouco desse cuidado e um pouco de pé no chão, porque a constância é uma coisa muito difícil mesmo, em todos os aspectos. A dieta, pô, a constância é difícil. Começar não é difícil, a constância é difícil. Ir para academia, começar não é difícil, a constância é difícil. Ler a Bíblia todo dia, começar não é difícil. Eu mesmo já tinha começado várias vezes, mas só o ano passado eu consegui fazer com a ajuda dos irmãos. E por aí vai. Então, mesmo nos dias difíceis, mesmo em todas as adversidades que nós encontramos, nós devemos continuar orando, buscando e confiando a Deus. A jornada, ela é longa mesmo e é difícil. Um outro ponto muito importante, Deus não quer apenas momentos com você, Ele quer relacionamento com você. Isso é uma coisa que eu posso falar que eu comento muito, toda oportunidade que eu tenho de estudar, estar com os irmãos lá na igreja. A profundidade espiritual ela nasce da permanência diária. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando, como estamos buscando. Sua devocional, seu momento de oração. Já comentei, né, que a volta dos nossos vídeos, dos nossos encontros, já foi até uma provocação, entre aspas, de uma pessoa que não é na igreja. Então, assim, a importância de nós continuarmos, de nós estreitarmos o relacionamento com Deus. E eu sempre falo, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E nós vemos o quanto que um versículo, como esse de João 15,5, traz inúmeros ensinamentos. E se o pastor Anísio, que tem toda uma bagagem, fosse pegar isso aqui, quantos inúmeros sermões também poderia se... Estou falando de sermão, muito mais aprofundado, muito mais elaborado. Quantos poderiam surgir daqui? Porque a palavra de Deus, ela se renova e a gente pode tratar aqui de diversos temas e de diversas importâncias. E aí eu trouxe da outra vez algumas perguntas, né, pautado no que a gente vai focar, de quem permanece em Deus nunca caminha sozinho, tá? Então, nós temos aqui uma promessa para a nossa semana. Quem permanece em Deus encontra força, direção e sustento para caminhar. Pô, Giniton, eu não estou muito animado, não tá difícil. Venha para cá, irmão. Venha para esse texto. Leia. Lembre do que nós conversamos, do que nós estamos falando e ore e peça para que Deus fale com você. Lembrando que isso aí também é fruto do seu relacionamento. Qual vai ser a nossa pergunta para a reflexão? Você tem vivido conectado à presença de Deus ou apenas lembrando dele nos momentos difíceis? Às vezes a gente age assim, né? Então, no mundo que nós falamos muito de estar conectados, de estar online, como está a nossa conexão com Deus? A sua conexão com Deus? Só para você refletir. E o desafio prático? Reserve diariamente, porque nós estamos falando de relacionamento, permanência e constância. Então reserve alguns minutos, gente, em silêncio com Deus, mesmo ali no seu dia a dia, né? Ou às vezes você não tem um pedido em especial, fique longe da sua pressa, mas assim, tenha um momento com Deus. Sabe aquele tempo de qualidade? Alguns minutos em silêncio, você e Deus. E ore. Ginito, um momento difícil, não estou conseguindo orar. Irmão, fique em silêncio então. E é muito importante. Compartilhe com aquele irmão que você tem mais intimidade, que você confia mais. É muito importante que nós ajudemos uns aos outros. Quem teve a oportunidade de ir no 1º de maio, lá na Chácara da Amizade, o que o presbítero Sebastião falou, muito dentro dessa temática da nossa importância enquanto comunidade, enquanto estarmos juntos e caminharmos juntos. Essa é a reflexão para os próximos dias. Que Deus muito te abençoe e até breve.